Bom, então vamos dar início aqui a mais uma atividade do GEPAL, Grupo de Estudos de Política da América Latina. Hoje temos um convidado, né, que é o Sávio Cavalcante, professor da Unicamp, professor de Sociologia da Unicamp, um colega que nós conhecemos já há bastante tempo, e nós o convidamos para a discussão do livro do Pulantzas, do Nikos Pulantzas, As Classes Sociais no Capitalismo de Hoje. Então, previamente, todos nós aqui já nos apresentamos, já nos saudamos, né? E agora a gente vai passar para a parte da exposição do Sávio, né? Ele vai fazer uma exposição inicial, depois a gente faz aí a parte dos debates, perguntas, intervenções e tudo mais. Então é isso. Sávio, de novo agradeço, né? Agora gravando aqui, né? Agradeço a sua participação. Será sempre muito bem-vindo conosco. Valeu, Léo. Bom, eu agradeço de novo também. Eu conversei com o Eliel e aí a gente pensou em oferecer, né? Ele me sugeriu que eu oferecesse um comentário mais amplo, né? A respeito aqui do tema e já observando que eu vou fazer uma ênfase, um recorte no tema da nova pequena burguesia, né? Que é um dos temas tratados no livro do Pulantzas, As Classes Sociais do Capitalismo de Hoje. Eu não vou fazer nada exaustivo, detalhado, porque eu acho que não é bem essa a intenção. Vou tentar falar aqui no máximo uns 30 minutos, 40, né, Léo, que a gente combinou, talvez nem isso. Eu tenho escrito sobre essa discussão mais teórico-conceitual em algumas produções. Então, alguns pontos aqui que eu só vou mencionar, vocês podem encontrar, quem tiver interesse nesses textos, eu posso passar para vocês como encontrá-los. E acho que tentei, né, ao fazer esse recorte, também identificar a maneira pela qual a abordagem do Pulantzas se torna importante para aquilo que eu tenho feito também de pesquisa sobre classe média brasileira, né? Então, é um pouco isso que eu vou tentar fazer. Tem 3 momentos aqui da exposição e fiquem bastante à vontade para perguntar, comentar, se for necessário avançar em algum tema depois. Eu acho que já posso começar dizendo, né, que eu acabei de fazer referência à minha pesquisa, identificando como um objeto classe média brasileira com um recorte temporal no fim dos governos, né, do PT, e continuo fazendo isso, buscando entender a relação da classe média com a ascensão desse conservadorismo liberal e do neofascismo, que eu considero um conceito que descreve, né, uma das forças e das ideologias existentes nesse governo atual. Eu acho que já deveria começar explicando por que eu uso, né, o conceito de classe média, sendo que, se vocês forem ler ou já terem lido a obra do Pulantzas, né, ele vai recusar esse conceito e vai oferecer no lugar dele o conceito de nova pequena burguesia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, quando eu falo classe média, né, entendo que para o Pulantzas é nova pequena burguesia, e quando eu falo nova pequena burguesia, estou chamando de classe média. Podemos falar sobre o que se ganha e o que se perde nessas escolhas? Podemos falar em algum momento. Talvez aqui nessa primeira parte da exposição já fiquem algumas coisas claras. Esse livro é de 1974, né, a publicação dele original na França, um momento em que... E aqui acho que tem todo um debate que talvez vocês tenham feito ou vão fazer em algum momento, de como ele representa algumas mudanças já a respeito da teoria de Estado, né, e do poder político que o Pulantzas opera nessa década de 1970, né, portanto, promovendo algumas alterações na teoria que ele publicou em 1968, né, Poder Político e Classes Sociais. Então, tem todo o debate sobre o Estado, burocracia, mesmo imperialismo, vocês vão encontrar no livro, mas
não é muito sobre isso que eu vou aqui focar, vou de fato falar mais do tema das classes sociais. Bom, o que é importante, né, para compreender esse livro do Pulantzas, entender a relevância, né, dele nesse cenário, nesse contexto. Primeiro ponto é porque o Pulantzas ele atacou de maneira direta o que ficou conhecido na sociologia como o problema das classes médias, ou da classe média. Que problema era esse? Seria uma evolução, uma mudança, né, principalmente dos países, Estados-nação com capitalismo mais avançado, em que, segundo uma teoria, algumas teorias não marxistas, principalmente uma teoria de fundo liberal, identificavam nesse processo um questionamento empírico, né, uma prova empírica do equívoco do prognóstico marxista de que as sociedades estariam se polarizando em dois extremos, né, a burguesia e o proletariado. Essas teorias de diferentes matrizes vão identificar na classe média e na sua diversidade um grupo social que inviabilizaria a atualização da teoria marxista na medida em que não seriam nem burgueses nem proletários e que, portanto, isso ia ter um efeito bastante forte na forma de se pensar representação política, democracia, o próprio Estado. Na verdade, esse tema da classe média para a teoria liberal, ele foi fundamental desde seu início, desde o início da teoria liberal. Se a gente pegar, não o início disso dela, mas pelo menos pegar no século XIX, a classe média sempre aparecia como uma força social capaz de portar de uma maneira mais consistente os princípios de uma sociedade mais equilibrada, harmônica, democrática, né? Ela teria como papel nessas sociedades modernas representar a estabilidade na medida em que seriam agentes, enfim, atores sociais, e esse é um termo bastante próprio dessa teoria, né? Atores sociais que promoveriam desenvolvimento, geração de riqueza com algum grau de compatibilização com princípios liberais, né, em torno do funcionamento de uma democracia liberal. Então teve sempre esse anseio, né, que aquelas grandes contestações, crises, conflitos do século XIX, quanto mais a sociedade fosse se tornando uma sociedade de classe média, menos esses conflitos existiriam, essas contradições existiriam. Bom, Pulantzas entra, e eu acho que a grande importância do trabalho do Pulantzas é que no campo do marxismo ele enfrentou diretamente o problema sem recusar o fato de que havia sim um crescimento não só proporcional, mas também não só absoluto, mas também proporcional de assalariados que não eram propriamente operários proletários, né? Então ele reconhecia que o assalariamento é mais amplo que as determinações que caracterizam o proletariado. Era muito comum que o marxismo não lidasse de maneira direta com isso, dizendo que não, esse é um problema de camadas que estão em transição, são camadas que existem porque são resquícios de um modo de produção anterior, ou porque imaginavam que a classe média era um problema de falta de consciência de classe, né? Se você chegasse ali com um trabalho político mais bem feito, eles iam perceber que são proletários também e tudo se resolveria. E aí que é, a meu ver, a relevância dessa obra do Pulantzas, que nesse momento, existem outros autores do marxismo que vão fazer isso também, o Eric Olin Wright é um deles, muito importante para a sociologia, até porque, diferentemente do Pulantzas, né, o Eric Olin Wright se dedicou mais a estudos empíricos, quantitativos, mas no caso do Pulantzas, o que foi importante, porque ele disse, olha, então, essa questão existe, primeiro, não são camadas, frações ou grupos produto de resquícios de modos de produção pré-capitalistas. Existe uma parte desses novos assalariados, enfim, que comporiam, ele vai dizer, a nova pequena burguesia, que são produto do desenvolvimento do capitalismo, né? Então,
sim, quanto mais capitalismo houver, muito provavelmente essa nova burguesia tenderia a crescer ou a ter um peso significativo naquela sociedade. Por que nova pequena burguesia? Porque a pequena burguesia tradicional, essa sim, já existente, né, na origem do capitalismo e até antes, era definida como pequena propriedade, né? Ou seja, artesãos e pequenos proprietários. Tem uma definição do próprio Marx, né, no Capital, que fica muito, acho que fácil de identificar a pequena burguesia por um critério bastante objetivo, quando ele diz o seguinte: pequena burguesia, o pequeno capitalista, o pequeno burguês é aquele que não tem capital suficiente que possibilite que ele se afaste do trabalho propriamente dito. Então, ele concentra em si tanto a figura de um dono, de um capitalista, quanto a figura do trabalhador. Pode até fazer uma contratação pontual, episódica, esporádica, né, de força de trabalho, mas ele vai estar ali, né, com a mão na massa, de alguma maneira, seja na atividade que for. E é muito comum que essa pequena burguesia se valha da força de trabalho doméstica, né, que usa a sua unidade familiar para... Então, o que acontece? A pequena burguesia tradicional, ela tem um componente pré-capitalista, vamos dizer, mas ela vai se moldando, vai se reconfigurando e se reproduzindo também dentro do capitalismo. E é muito fácil perceber isso, né? Só a gente sair na rua, entrar numa padaria, numa loja, numa pequena produção de manufatura, enfim, num conjunto de atividades em que você tem a figura, né, de um proprietário que consegue, com base em pouca ou quase inexistente contratação de força de trabalho, ele encontra um lugar no mercado capitalista, né? Sempre ameaçado pelo médio e grande capital, é sempre uma ameaça, mas ele encontra um lugar em qualquer capitalismo existente, ele encontrará um lugar para a sua reprodução. Agora, qual que era a questão? Aquilo que a teoria liberal ela identificava como, né, o problema da classe média, ele não estava olhando para esse pequeno proprietário apenas, né? Ele estava olhando, essa teoria estava olhando e estava identificando o crescimento de trabalhadores assalariados, seja contratado pelo Estado, né, nas burocracias do Estado, seja nos quadros, né, cada vez mais burocratizados também das grandes empresas, em que você vai incluindo e contratando força de trabalho para atuar na supervisão, no controle, administração, gerência, né, das atividades propriamente produtivas. Tem um texto, um dos mais importantes, assim, que no debate da sociologia, embora, como eu disse, desde o século XIX tem essa discussão, mas em 1951, salvo engano, 51, acho que é 51 no fim da década de 50, acho que é no começo, 51, é o livro famoso do Charles Wright Mills, chamado A Nova Classe Média, White Collar, colarinho branco, né, que era o trabalhador que ia trabalhar com a roupa de passeio, né, que é aquela que o conjunto dos trabalhadores só usaria no final de semana, para ir na missa, sei lá. É a roupa que a pessoa vai para trabalhar, e ele era identificado como colarinho branco. O operário, propriamente dito, era o colarinho azul, blue collar, né, que era o macacão que tinha. E aí a divisão mesmo entre trabalho manual e trabalho não manual, né? Então, a classe média, trabalho mais... e olha, eu não falei trabalho intelectual, porque não necessariamente ele desenvolve um trabalho intelectual, mas não é um trabalho diretamente manual, é um trabalho de escritório, né? Muito, que todos os instrumentos, enfim, então, reproduzem de alguma maneira a relação com a administração, o controle, supervisão do trabalho como um todo. O Pulantzas vai mostrar, olha, de fato, esses quadros eles vão se criando cada vez mais, porque o capitalismo se complexifica, e também porque a esfera de circulação de capital começa a exigir cada vez mais trabalhadores no comércio, enfim, nos serviços, né? Não é um conceito que ele usa, mas aquilo que é uma linguagem mais comum,
de serviço, e vai dizer, ó, você tem cada vez mais assalariamento em setores não propriamente industriais, né, ou de produção direta da riqueza material. Bom, então por que ele não... bom, gente, e aqui eu já estou pressupondo um conjunto de coisas, como, por exemplo, trabalho produtivo, trabalho de produção da riqueza diretamente material. Isso é muito importante para se chegar nesse conceito, mas se eu vou ficar falando disso, vai prolongar muito. Como eu disse, eu indico alguns textos para vocês em que tratei mais do tema, né? O que o Polantzas vai tentar fazer é o seguinte: ele recusa o conceito de classe média porque ele considera indissociável de uma teoria que identifica pontos médios na sociedade e, mais ainda, uma recusa de que essa classe média poderia desenvolver um projeto de sociedade político autônomo e próprio. Então, por que ele recusa? Ele vai dizer, bom, esse é um termo que vem dessa literatura liberal, vou trazer, né, para o debate marxista, e por considerar que, embora, claro, existam mais coisas entre proletariado e burguesia, enquanto projeto político, projeto de sociedade, o que existe é um projeto proletário e um projeto burguês. Então, ele considera que tanto a pequena burguesia tradicional quanto a nova pequena burguesia, essa classe média assalariada, elas são, na verdade, um terreno de uma grande luta. Ele chama, né, é um campo de batalha em que disputam, rivalizam projetos de sociedade burguês, o projeto de sociedade burguesa e o projeto de sociedade proletária. Não teria um projeto autônomo, né, da classe média ou da nova pequena burguesia. Ela seria uma condensação das lutas entre esses dois projetos, essas duas, enfim. Bom, tem toda uma discussão muito extensa de por que ele retira do proletariado, classe operária, que é o termo mais utilizado naquele contexto, né? Por que ele retira um conjunto de trabalhadores que estão na esfera da circulação e por que ele retira trabalhadores assalariados como engenheiros, técnicos, professores, né? Por que ele retira essas categorias profissionais do proletariado e coloca na nova pequena burguesia? Essa passagem que eu disse para vocês que tem muitos pontos, enfim, tem um desdobramento, né? Tem uma exposição desse argumento que ela é extenso. Eu indico para vocês os textos. Eu queria aqui ficar mais no debate do efeito político, ideológico, então eu diria para vocês, ele opera essa exclusão, né? Vai retirando um conjunto de setores, atividades, enfim, desses agentes do proletariado, não considera que isso é uma coisa dada para sempre, né? Tem sempre disputa entre e tem sempre também processos de desqualificação e proletarização dessa nova pequena burguesia que podem ocorrer, mas no limite, ele foi muito criticado por isso, né? Ele foi tirando tantos agentes sociais e econômicos do proletariado que ficou um proletariado muito reduzido mesmo, né? Como o operário manual, ou não é só na indústria, né? Pode ser o operário no setor da circulação, mas nas atividades que continuam a produção na circulação, que é uma tese marxista do trabalho produtivo, setor praticamente de transporte, armazenamento, enfim. O Eric White tem um texto em que ele fala, se você for retirar tudo isso que o Polanyi está retirando, vai ficar um setor muito reduzido e talvez politicamente isso nem é tão interessante. Mas o Polanyi, na verdade, ele não olhava esse diagnóstico de um proletariado mais reduzido como se fosse necessariamente dizer que isso enfraquece politicamente a luta, porque a grande questão para ele era como que eu penso esse núcleo proletário, qual é a relação desse núcleo proletário com essas frações dessa nova pequena burguesia que podem ser aglutinadas, né? Podem ser trazidas por um tipo de luta propriamente proletária.
E, no caso, ele está pensando tanto reformista quanto revolucionário. Bom, então, o conceito de nova pequena burguesia é para tentar dar conta, né, do problema das classes médias, ele está se referindo a isso, vai utilizar de um novo termo. Bom, só um parênteses importante, né? Na literatura, principalmente no Brasil, a gente tem uma certa escola até, né, pulantsiana, que, embora use muito a teoria do Pulantzas, não introduziu o conceito de nova pequena burguesia no debate brasileiro. Isso é bem interessante, né? Porque estou falando principalmente da obra mais importante sobre classe média de um autor pulantzano, que é o Décio Sais. O Décio Sais não utiliza o termo nova pequena burguesia, ele utiliza o termo classe média e diz assim, olha, veio da teoria da estratificação liberal, mas a gente pode tranquilamente puxar o quadro de referência do marxismo e mobilizá-lo de uma outra maneira, né? Então, é pouco utilizado, né, o conceito de nova pequena burguesia, é mais utilizado de classe média mesmo por autores pulantizanos, e nisso, assim, eu também me coloco dentro dessa disposição, né, desse encaminhamento, vamos dizer assim, até porque eu acho que tem uma questão mais de ordem prática, facilita bastante, né, o debate mais amplo, né, quando você fala da classe média, cria um nível de comunicação um pouco melhor. Mas, no caso do Décio Sais, ele tinha um argumento teórico, né, para continuar usando classe média assalariada, que era o seguinte, ele dizia, o Pulantzas, quando ofereceu o conceito de nova pequena burguesia, ele, no livro, né, ele fez isso, ele buscava identificar uma unidade num conjunto pequeno burguês. Então, o que ele queria fazer? Tanto o dono da vendinha, tanto o pequeno proprietário, quanto o trabalhador assalariado da grande empresa, para o Pulantzas, por diferentes mecanismos e determinações, esses dois pequeno-burgueses, convergiriam em disposições ideológicas e políticas comuns, né? Por isso que ele deu o nome de nova pequena burguesia. Ele falou, no limite, são pequenos burgueses, mas um tem propriedade, o outro não tem, mas na hora de confronto, né, e de reprodução dos seus lugares, vamos dizer assim, e de efeito político-ideológico, eles convergiriam numa posição pequena burguesa comum. O Décio Sais e outros recusam isso. Eles dizem, tudo bem, pode até ter essa convergência, mas por mecanismos muito distintos, né? E o mais, talvez, importante é o fato de que a classe média assalariada, a relação dela com o capital é uma relação de interioridade, né? Ela está dentro daquela relação de contratação de trabalho e vai construir, né, o seu mundo social, político, ideológico dentro dessa expressão pura, né, do modo de produção capitalista. Enquanto o pequeno proprietário, a relação dele com o capital, principalmente com o grande capital, é de exterioridade, né? É de confronto e disputa e competição no mercado. Por isso que no Brasil, enfim, mesmo autores pulantizanos vão usar o termo classe média e pequena burguesia tradicional, né? E não o termo nova pequena burguesia. Bom, a gente pode falar se o quanto isso é bom ou é ruim no final, aí eu passo para o segundo ponto, segundo momento aqui da exposição, para falar um pouco por que o Pulantzas imaginou ser possível identificar um campo pequeno burguês comum, né, para o qual convergiriam tanto a nova pequena burguesia quanto a pequena burguesia tradicional. Ele foi elencando, aqui eu vou resumir bastante, até indo um pouquinho, às vezes, além do texto, mas ele identificou 4 pontos que são comuns, ainda que, né, chegando de maneiras distintas, tendo diferenças, mas que convergem para uma posição político-ideológica comum. Ele identificou 4 pontos, né? O primeiro é medo da proletarização, né, que tanto o pequeno proprietário quanto a nova pequena burguesia
teriam... até quando assumem algum discurso aparentemente anticapitalista, né? Você percebe, anticapitalista, antissistema, seja, você percebe um receio de desclassificação social, né, de queda, enfim. Eu uso muito isso, né, para os estudos a respeito da classe média brasileira, não tanto medo da proletarização, mas medo de uma desclassificação social, né, a dificuldade de você reproduzir as condições que, no caso do Brasil, deixavam muito nítido o lugar da classe média, o lugar da classe operária, popular, o proletariado, né, no sentido rigoroso. Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo, e aqui é muito marcado, né, pelo contexto francês. Deixa eu só pegar a página certinho, porque eu tinha feito uma anotação rapidinho. Tá. Um certo apego, né, tanto por parte da pequena burguesia tradicional quanto da nova pequena burguesia, de uma noção hierárquica de sociedade, né? É que aqui é um ponto mais complicado. Se vocês forem na edição eu não sei se está exatamente na da Zaha, que eu tenho, está da segunda edição, ele descreve isso na página 317, 318, e depois volta ao tema em páginas seguintes. Ele vai identificar até um certo, que pode ser útil para projetos de desenvolvimento nacional, um certo tecnocratismo, que ele vai chamar de esquerda, ou um pouco aquela noção de um espírito do engenheiro, do técnico, que representa a eficiência produtiva e que poderia, assim, em alguns contextos, até entrar em confronto com a parte rentista do capital, né? Então, ele está... Agora, na hora de falar isso, ele está pensando, evidentemente, a nova pequena burguesia, né, nesse quesito. Quando ele vai falar da pequena burguesia tradicional, ele tá pensando mais no sentido de uma dimensão hierárquica, né, da divisão do trabalho e do lugar desses agentes dentro do conjunto, né, da sociedade. Mas eu quero chamar mais um outro ponto, falei de dois, eu quero chamar mais a atenção do último, né? Mas o terceiro é uma tendência, né, tanto da nova pequena burguesia quanto da pequena burguesia tradicional, em encarar o Estado como o seu Estado e, de alguma forma, a visão clássica, né, a discussão do marxismo, do Estado arbitrando os conflitos de classe, pairando sobre eles e não representando um interesse particular, né? Aquilo que o Pulantzas vai chamar de um fetichismo do poder, tal como, enfim, recuperando a teoria de Lenin. Ele diz encontrar isso tanto na nova pequena burguesia quanto na pequena burguesia tradicional. No caso da nova pequena burguesia, se eu for usar agora o termo classe média, né, eu uso muito essa ideia no seguinte sentido: a noção de que tanto na burocracia do Estado, quanto mesmo na burocracia rotativa, né, o executivo, a disposição da classe média de exigir que os representantes tenham a mesma qualificação técnica e formal, escolaridade, que a classe média tem, né? Ou seja, a crítica que se faz a todo representante, né, qualquer cargo, de origem popular, operária, trabalhador manual, que não parece estar à altura do cargo enfim, do cargo que representa uma cidade, um estado, uma nação. O mais fácil é ver nas manifestações lá verde e amarelas a constante referência à mão de Lula, né, com 4 dedos, a marca, né, do trabalho manual. Indiretamente, eu acho bastante possível ver isso como uma desqualificação de início, né, de um trabalhador para ocupar aquele espaço. E o grau de adesão que você vai ter de representantes da classe média, como advogados, engenheiros, juízes, né,
que por mais, aqui desculpa, está sendo gravado, mas enfim, por mais merda que façam e por mais desonestos que sejam os seus mecanismos, vão ser sempre considerados como tendo essa pureza, né, de uma capacidade técnica de lidar com a gestão do Estado. Isso é muito característico, principalmente na nova pequena burguesia, na classe média. Eu acho que o exemplo concreto melhor é quando os vazamentos, né, dos áudios lá foi chamado de vaza-jato, né, que mostrava o conluio, né, de quem processa e de quem teria que julgar, ele teve pouquíssima repercussão negativa na base de apoio de classe média, né? Ou seja, mesmo você mostrando que houve mecanismos e meios, né, ilegais para se provocar aquele julgamento, aquele processo judicial, isso não alterou o lugar que ocupava aquela figura como representante da moralidade, da eficiência e de uma gestão técnica neutra que agora tenta se viabilizar no executivo, né? Ou no legislativo, né? Mas provavelmente. Não sei para onde o Moro vai agora, nem sei, ninguém está falando dele quase. Mas, enfim, um pouco essa é a ideia, né? De que o Estado, de alguma forma, precisa ser um pouco a imagem e semelhança dessa classe média, igual, por exemplo, você vai falar, dessa nova pequena burguesia, que ela está ali porque ela, de alguma forma, cumpriu, né, todos os mecanismos de seleção, recrutamento atestados pelo mérito que você tem nas provas, nos concursos, etc., e não por qualquer outro meio, né? Aí eu chego no último ponto, eu falei, né, que eram 4, o último ponto é o que o Pulantzas chama do mito da passarela, ou que vocês podem tranquilamente, né, acho que a partir do Décio Sais, do Armando Boit, ele trabalha com isso, que é a ideologia meritocrática, né? Ou seja, nova pequena burguesia, ou conjunto pequeno burguês, para o Pulantzas, precisa da crença na justiça de um processo de seleção dos mais aptos, a partir da igualdade de oportunidades, que vá recrutando aqueles que mais se esforçaram, aqueles que tiveram maior mérito na hora de fazer essas provas e concursos e testes, e, portanto, o lugar superior dessa nova pequena burguesia na divisão do trabalho, ela é apresentada, né, como fruto, né, dos esforços dos seus descendentes em acessar esses postos e continuar se reproduzindo neles. É o que o Pulantzas vai chamar, né, o do mito na passarela. Temerosa de cair na proletarização, seduzida por ascender à burguesia, a nova pequena burguesia aspira com frequência à promoção, à carreira, à ascensão social, em suma, a se tornar burguesia pela passagem individual rumo ao alto dos melhores e mais capazes. E aqui ele encontraria um tipo de individualismo pequeno burguês que se associa ao mesmo individualismo do pequeno proprietário. Para essa nova pequena burguesia, isso se concentra em particular no aparelho escolar, dado o papel que desempenha. Ou seja, você precisa, então, tem uma tese do próprio Décio Sais, né, de mostrar como que a escola pública ela é um projeto, né, de classe média no sentido de, mesmo que ela não esteja lá colocando hoje seus filhos, ela representa a possibilidade formal da existência dessa ideologia meritocrática enquanto cria, né, esse mecanismo de absorção universal de todas as pessoas, para que, com o tempo, os testes, as provas, enfim, isso vá filtrando e selecionando aqueles que seriam os mais aptos a desempenhar papéis futuros na sociedade. E aí tem o Pulantzas termina com uma frase, né, que eu costumo usar também para entender a classe média no Brasil. O grande problema é que essa ideologia meritocrática, até quando você pode fazer uma crítica liberal à meritocracia, é a que mais tem nos dias de hoje, né? E aí depois eu posso desenvolver isso mais ao fim, mas o apelo grande, né, da pequena burguesia com a meritocracia, Pulantzas vai dizer, é porque a pequena burguesia não pode quebrar as escadas pelas quais ela imagina poder se elevar, né?
Então, claro, projeto de ascensão social, todo mundo, todas as classes, indivíduos de todas as classes têm. Ele está pensando o pertencimento, a ação, né, mais coletiva enquanto classe. E ao pensar dessa maneira, encontra na pequena burguesia um projeto mais concreto e possível de êxitos que vão ser explicados individualmente, e não pela origem de classe, né? Vai ser explicado pelo esforço, pelo mérito, enfim, pelo talento, pelo esforço da pessoa que teve chegar a determinados postos e não outros. Bom, tem isso, e aí eu acho que a única coisa que quando ele vai tratar da pequena burguesia tradicional e tentar juntá-la, né, a todos esses 4 pontos que eu coloquei aqui para vocês, eu acho interessante quando ele coloca o papel da família, né, junto com o da escola, de alguma forma identificando nessa unidade família e escola um importante mecanismo de reprodução social da pequena burguesia. Indo para o fim, já falei muito, mas por que ele acha importante descrever, né, esse conjunto pequeno burguês? Primeiro, porque ela, sim, em contextos específicos, pode intervir como uma autêntica força social. O que isso significa? Que ela pode ter um peso próprio e uma forma relativamente autônoma de participação, né, na cena política e nas lutas sociais mais amplas. Claro que, e aí ele vai dizer, é chegado o momento em que ela precisa lidar com esse campo de batalha, né, de projetos burgueses e proletários, de como ela absorve cada um desses dos elementos, né, desses projetos e o quanto que ela vai encontrar certos impasses, né, ao ter o próprio limite, né, de um capitalismo realmente existente, colocando bloqueios e obstáculos a esses projetos. Eu acho que no caso do faltam algumas mediações, né? No caso da base social, por exemplo, do bolsonarismo, você encontra forte uma pequena burguesia, né? Pequenos proprietários, autônomos no sentido rigoroso, né? Aquele que tem lá o seu instrumento de trabalho, o seu meio de produção e trabalha com isso, né? Porque ele vai lidar sempre com quando as condições de vida e de trabalho tão difíceis, o problema vai ser identificado na forma pela qual o Estado, né, impõe problemas em relação a imposto, tarifas, os preços, né, e não uma reivindicação que possa ser feita para o empregador, né, porque a ideia é a trabalhadora assalariada, quando encontra uma dificuldade de reprodução de sua vida, a primeira forma de expressar isso é exigir um aumento das condições de venda da sua força de trabalho para quem o emprega. A pequena burguesia não, né? Ela tem que lidar mais diretamente com o Estado. Acho que isso repercute em muitas questões, inclusive, eu agora esqueci se foi o Pedro, né, que estuda aí os trabalhadores por aplicativos, né, que boa parte é assalariamento disfarçado, mas esse tipo de disposição aparece, né, de uma tentativa de lidar diretamente com o Estado para melhorar as suas condições de vida. O que eu queria terminar, e esse era o terceiro ponto, eu sempre achei bastante pertinente, né, a colocação de autores como Décio Sais, que mostraram, não, acho que é melhor tratar esse problema como classe média assalariada e pequena burguesia, né, para mostrar que um tem propriedade, se reproduz assim, e o outro vai se reproduzir, não, porque o que o Décio Sais dizia bastante, ele foi usar bastante até do Pierre Bourdieu para discutir isso, o que a classe média lega para os seus descendentes? Não vai legar propriedade, né, de um comércio, uma venda, uma pequena empresa, ela vai legar, né, ela vai deixar para os seus descendentes um conjunto se fosse usar o termo do Bourdieu, né, capitais culturais, hábitos próprio, que torna este filho da classe média mais apto para entrar naquela competição, naquela disputa por postos de trabalho e sair na frente, né, daqueles que não tiveram os benefícios de um capital cultural mais elevado. Ou seja, é uma reprodução que tem que passar pelo sistema escolar, tem que passar por um sistema universitário
E é como se você deixa, digamos assim, para a reprodução social enquanto classe, um bem mais imaterial, mais intangível, mas que vai ter um efeito concreto, como qualquer outro, né? Que é justamente esse conjunto de saberes que vão sendo naturalizados na classe média e que permitem que ela se destaque, né, nos processos de competição. Bom, então, Décio Salles vai utilizar o conceito de classe média buscando mostrar essa diferença em relação ao pequeno proprietário. O ponto que eu queria terminar é que eu acho que cada vez mais eu tenho pensado em que algumas situações é interessante, de fato, fazer isso que o Pulantzas estava fazendo no livro, de tentar identificar um conjunto pequeno burguês, até em razão do processo mesmo, né? A repercussão de uma política neoliberal e de um conjunto mais amplo, cultural, de subjetivação neoliberal, que faz com que, ou tenta fazer com que todas as pessoas se vejam como proprietárias, né, do seu capital humano, enfim. Então, aquilo que vai sendo construído via as ideologias do empreendedorismo, do capital humano, e que, de alguma forma, potencializam essa noção de proprietário, mesmo na classe média assalariada. Claro, tem que fazer aí mais debate, mais discussão, mas eu acho que não é tão distante, digamos, é razoável, é pertinente, é interessante pensar como que essa ideologia de pequeno proprietário, ela se ampliou muito com o capitalismo neoliberal e talvez seja esse hoje o grande palco, terreno de batalha que dificulta uma construção de uma identidade coletiva de classe trabalhadora, né, que possa derrotar em primeira instância, né, essa política neoliberal, introduzir o que era o contexto francês, que era um estado de bem-estar social, mas, claro, o quanto que, sem essa identidade coletiva de classe trabalhadora, de proletariado, né, no sentido marxista, você também não teria um modelo alternativo de sociedade que exigiria processos revolucionários. Então, assim, é interessante, né, pensar o quanto que décadas de neoliberalismo vão potencializar, radicalizar essa figura do pequeno proprietário, mesmo na classe média, né, que até vai se distanciando daquela figura de você sai da universidade, entra numa empresa, fica nela 30 anos, entra como, né, assistente ali de escritório e sai como diretor-geral de alguma coisa. Isso tem ainda, mas cada vez mais, um conjunto de trajetórias que vão sendo feitas bastante, de maneira muito diversificada no mercado, com consultoria, com abertura, né, de pequenas empresas, a figura jurídica, né, que pode não necessariamente estar contratado direto, mas vai prestando serviços. Enfim, era isso, né? Eu acho que tem algo ainda na... Só por fim, né, quando leiam com atenção, muito interessante, o final do livro do Pulantzas, que é no momento que ele vai dizer, olha, de fato, estou identificando talvez um proletariado meio reduzido, mas agora eu vou olhar para os processos de proletarização, desqualificação que estão acontecendo na nova pequena burguesia, e ele antecipa muita coisa que vai ser discutida só na sociologia do trabalho só 10, 20 anos depois, né? Então tem um olhar muito acurado, assim, preciso, para o tipo de aliança que pode ser feita em torno de uma figura de trabalhador em geral, não apenas proletários, mas também de classe média, né? Eu diria que é um pouco que está bem difícil de ser feito no contexto brasileiro hoje. Mas, enfim, gente, desculpa falar demais, eu previ aqui falar um pouco menos e espero que possa ter sido compreensível. Obrigado. Né? A gente que agradece, sabe? Foi ótima a sua intervenção, muito boa, muito precisa, inclusive, né? Esclarecedora. Como muitos que estão aqui na reunião de hoje, né? Tiveram a oportunidade de ler com a gente ao longo do semestre o livro. Aliás, foi desde o ano passado, na verdade, né? A gente acabou se estendendo um pouco mais. Então, eu imagino que tenha se tornado mais claro ainda, né? O acúmulo que a gente tem. Bom, gente, está aberto aí para as questões, né? Eu
nós não programamos nada em específico em relação a isso. E como a gente sempre faz nas nossas discussões, o microfone tá aberto aí para colocar o Sávio na parede. Quem dá o primeiro pontapé? Eu tenho, mas vou deixar para mais para frente. Pode falar, Pedro. Opa, beleza? Então, sabe, como eu falei, né, eu estou estudando aí os trabalhadores por aplicativos e estava lendo justamente essa parte da nova pequena burguesia e trabalho produtivo e não produtivo, né? Então, eu pensei em três questões aqui, duas mais focadas no texto e uma terceira mais para você, sobre essa relação dos trabalhos por aplicativo, né? Eu vou ler aqui, aí você fica à vontade para responder. A primeira seria assim, na relação entre as empresas aplicativas e os trabalhadores do transporte por aplicativo, né, pensando na Uber, no iFood, o pagamento da força de trabalho ocorre na forma de renda ou na forma de capital. A segunda questão seria se esses trabalhadores são assalariados dessas empresas ou se a extração de sobretrabalho ocorre em virtude da posição dominante dessas empresas aplicativos no mercado. E uma terceira questão, que aí é mais para você, é como você tem visto esse atual debate em torno das possibilidades de extração de mais-valia nos trabalhos por aplicativos e a subsunção do trabalho ao capital nessas atividades. Pedro, obrigado. Só uma coisinha, peraí. Você pode repetir só a segunda, por favor? A segunda é assim, se esses trabalhadores eles são assalariados dessas empresas ou se a extração de sobretrabalho ocorre em virtude da posição dominante que essas empresas têm sobre o mercado. Eu respondo já, ou... Olha, não tem manifestações e ninguém levantou a mão, não. Deixa eu vai respondendo, né? A galera vai. Pode ser. É. Obrigado, viu, Pedro, pelas perguntas muito interessantes. Eu tenho trabalhado ao identificar, né, esse tipo de relação com o pressuposto básico de que, em razão dos meios tecnológicos existentes, você consegue extrair sobretrabalho e, portanto, o pressuposto da mais-valia, sem exigir, né, a dissociação do trabalhador do instrumento de trabalho do meio de produção. O que isso significa? Em razão desse mecanismo tecnológico que possibilita, e aí é um pouco a terceira pergunta, mas eu vou antecipar, possibilita um nível de subsunção muito elevado, né? Você sabe exatamente o segundo que o carro para, o ponto é, a empresa consegue usar aquele capital que está no carro, que o carro representa um capital, ele consegue usar aquele capital mesmo sem ter a posse, a propriedade jurídica do carro. Ela não precisa da propriedade jurídica, ela tem a posse efetiva do instrumento de trabalho e do meio de produção. Isso é muito interessante, né? Porque retoma aquela discussão lá do Betelhem, mesmo do Poulantzas, quando eles tentavam identificar as características do capitalismo de Estado, ou socialismo de Estado na União Soviética, e eles, eles ofereceram essa abordagem de identificar uma diferença entre ter a propriedade jurídica e a posse efetiva. Naquele debate lá significava o seguinte: a propriedade jurídica pode ser do Estado, socializada, dos trabalhadores, mas a posse efetiva era de uma camada gerencial que fazia as vezes da burguesia nas formações
socialistas, do socialismo realmente existente, como se diz. Eu acho que dá para aplicar essa lógica e trazê-la, né, para esse debate, mostrando isso, né, que você tem a posse efetiva do instrumento do meio de produção sem ter a propriedade jurídica. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: no limite, é assalariamento disfarçado, eu acho. Então, você perguntou o que são assalariados? É um tipo de assalariamento disfarçado. Tanto é que a pessoa que encara essa atividade de uma forma racional no sentido de fazer o cálculo ali, ela sabe exatamente qual é a jornada de trabalho dela para ter um determinado lucro, que vai chamar de lucro, mas enfim, para sobrar um dinheiro ali no fim da semana. E tanto é que quando você conversa com essas pessoas, vão dizer, não, na hora que aumentou o preço do combustível, aumentou a taxa de repasse para a empresa, eu estou tendo que trabalhar mais um dia. Ou seja, o cálculo é de um assalariado que não tem controle e autonomia para decidir o preço que ele vai dar para a atividade que ele está fazendo. Então, no limite, eu acho que é um assalariamento disfarçado. Porém, o fato dele ter a propriedade jurídica do carro, na maior parte das vezes, né? Às vezes é alugado, tal, mas o fato dele ter a propriedade jurídica do carro vai ter efeito político ideológico, né? E um dos efeitos você pode, embora as empresas não deixem, mas você pode subcontratar, você que no fim das contas vai ter que arcar com o imposto. Então, qual que é o efeito? O efeito é de você identificar, não na empresa, mas no Estado, aquele que está impedindo a sobrevivência ou o aumento da sua rentabilidade, vamos falar assim. Então, é uma situação difícil, porque, de fato, é uma relação que reproduz algumas dessas características da pequena burguesia, mas que, ao mesmo tempo, ela tem um nível de subsunção real do trabalho ao capital muito forte, como numa linha de montagem, né? Em que isso se dá tradicionalmente de uma maneira mais explícita, né? Então, eu acho o seguinte, né? Do ponto de vista objetivo, a primeira pergunta, né? Esse trabalhador, na verdade, está recebendo um salário variável, que seria bem interessante você fizer algumas pessoas vão nessa linha de análise, né? É muito parecido com o salário por peça, né? Do começo do capitalismo. Por quê? O tempo que você não está diretamente produzindo, você não vai ser pago. Só que no caso do aplicativo, você tem que estar lá disponível, né? Então, foi uma conquista da classe trabalhadora dizer, se eu estou disponível para o trabalho, eu tenho que ser pago para isso, independentemente de estar, né, executando o serviço ou não. Então, é uma forma de salário que está sendo paga por investimento de capital no setor, mas que, de fato, juridicamente vai aparecer como renda para esse trabalhador, uma renda no sentido não de salário, mas de um investimento que essa pessoa fez em comprar o carro, em alugar o carro. É complicado, né? E aí que está esse lado ambíguo dessa relação, porque você absorve tanto característica de pequeno proprietário quanto característica de trabalhador propriamente dito. Tanto é que a luta política de hoje ela está caminhando para que sentido? Né? Se você pegar lá, principalmente o pessoal de entrega, né, os motociclistas, tal, você vai ver a carta de reivindicação para as empresas e para o Estado, às vezes, as reivindicações são de trabalhadores, né? Só que elas são elaboradas como alguém que está se valendo como cliente daquela plataforma e quer ter condições melhores de negócio. Mas o conteúdo objetivo ali são reivindicações trabalhistas, né? Quero ter um tipo de patamar mínimo de rendimento, quero ter seguro quando estiver fazendo, não quero ser responsabilizado totalmente por qualquer coisa que aconteça se eu estiver trabalhando. Então, é aqui que a política entra, entendeu? Que, no fundo, quem que, de fato, a partir dessa contradição, consegue encaminhar, né, esse processo para um tipo de organização mais típica de movimento sindical, trabalhista, e aqueles e parece ser ainda, né, o dominante, que vão manter demandas de pequeno proprietário, né, que no fundo, porque se você se vê assim, você está querendo se resguardar do poder de uma grande empresa
prejudicar, enfim, exigir condições muito ruins e negativas de trabalho para o pequeno proprietário. Bom, então responde um pouco a segunda. Acho que a maior parte é assalariamento disfarçado, né? E que é que tá, né? O momento em que a definição exige algo que é a construção política e jurídica, né? Se não tem aquela tipificação feita pelo sistema legal, embora eu diga que é um assalariamento disfarçado, o efeito vai ser o efeito da pessoa atuar como pequeno proprietário, né? E aí que eu acho que como eu estava dizendo, esse impasse político. E agora, nesse sentido, a resposta à terceira pergunta seria que essas empresas estão extraindo mais-valia por meio de uma dissimulação do vínculo empregatício que cria possibilidades ainda maiores dela fazer essa extração, porque externaliza conflito, externaliza custo, né? E cria um conjunto de condições para que as pessoas continuem dependentes, né, daquela plataforma. Quanto mais pessoas sem nenhum tipo de alternativa, melhor, né, para essas empresas. Então, você tem um tipo de extração de mais-valia, porque a extração de mais-valia não depende da figura jurídica, né? Se você olha como que elas estão... Porque o que a empresa vende? A empresa vende deslocamento, né, no tempo e no espaço, certo? Isso exige trabalho, exige tempo de trabalho para que alguém consiga fazer com que a pessoa vá do ponto A do ponto B, ou que uma mercadoria vá do ponto A do ponto B. Então, esse tempo de trabalho necessário para que a mercadoria esse deslocamento, a figura jurídica que isso assume podem ser várias, né? No caso que eu acho que a gente está vivendo é um momento de característico até, né, da formação do capitalismo, onde as forças dessas empresas tentam reduzir ao máximo o tempo morto, o tempo que não está produzindo propriamente, externalizando esse tempo e, com isso, evidentemente, permitindo uma maior rentabilidade. Agora, é o seguinte, como que a gente também identifica isso, questão empírica, concreta, né? Eu não sei como está em Londrina, eu não uso muito, porque eu moro muito perto da Unicamp, enfim, tenho um carro, mas assim, quando você percebe as pessoas que se valem mais, né, do serviço de deslocamento por aplicativo, muita dificuldade de achar com a mesma oferta que tinha antes esses serviços, porque chegou no momento que, com a taxa do jeito que está e com o combustível, a pessoa faz o cálculo ali e fala, não consigo nem pagar a conta no final da semana. Diminui a oferta, né, desses trabalhadores. Por isso que o próprio capitalismo, historicamente, transformou esse tipo de relação mais autônomo, né, para um cara ali que ele não tem a propriedade jurídica do carro, em outras áreas, por exemplo, do setor têxtil, é muito comum você ver na história do capitalismo um primeiro momento de se valer de salário por peça, trabalho em domicílio, e depois puxar isso de volta, né, diretamente para o controle da empresa, porque ela precisava ter garantia de que aquela mercadoria seria ofertada. Então, acho que a gente está vivendo exatamente esse momento, porque vai chegar um ponto em que as pessoas não vão mais utilizar o serviço, porque sequer tem a garantia de que ele será prestado, vai ter que voltar. Tanto é que muitos têm olhado, né, como que aqueles operadores logísticos, né, no caso acho que de entregadores, é um tipo de terceirização, eles vão ganhando mais espaço porque você exige que a pessoa esteja lá um determinado tempo da semana, né? A gente está num momento de transição, é isso que eu queria dizer, né? É um mercado novo, digamos, criado por uma tecnologia, que está se valendo de formas de extração e exploração do trabalho típicas da origem do capitalismo e talvez não, muito provavelmente, pela luta desses trabalhadores e pela própria exigência de você prestar isso de uma maneira mais garantida, efetiva, a gente tenha uma modificação no futuro, né? Não sei se eu respondi tudo, Pedro, mas tentei. Não, respondeu sim. Muito obrigado. Valeu.
Vai, Brandão, só tem você que levantou a mão. Valeu. Não, então, eu acho que assim, eu não tenho a leitura de Pulantzas, né? Mas com relação a essa coisa da uberização, eu acho que a coisa mais próxima que nós temos a respeito disso numa crítica da economia política é ainda, né? Ainda o capítulo 19 do livrão, né, do Capital, que se chama o salário por peça, né? Em que o Marx está analisando lá o fato de que ainda tem, mas na época era visto ainda como uma coisa meio que transitória, assim, ele via aqueles trabalhadores da Prússia que tinham uma pequena tecelagem em casa e que ainda vendiam por peça para as grandes empresas, e ele analisava como isso se misturava com a produção em fábrica. E, obviamente, quando a gente compara com a uberização, aí impõe um pequeno problema em relação à teoria do valor mesmo, né? Porque, no caso de você produzir mercadoria, é diferente de produzir serviço, quando a gente olha para a teoria do valor. Mas se a gente fizer uma mediação desses aspectos, tem passagens aqui que são bem interessantes. Assim, logo de cara no capítulo, né? Ele fala o seguinte: o salário por peça não é senão uma forma modificada do salário por tempo. Assim como o salário por tempo, a forma modificada do valor ou preço da força de trabalho. No salário por peça, temos a impressão, à primeira vista, de que o valor de uso vendido pelo trabalhador não é função da sua força de trabalho, trabalho vivo, mas trabalho já objetivado no produto, e de que o preço desse trabalho não é determinado, como no salário por tempo, pela fração valor diário da força de trabalho sobre jornada de trabalho de dado número de horas, ou seja, reais por quilometragem, se a gente quiser fazer analogia do Uber, né? É mais pela capacidade de produção do produtor, né? Ou seja, ele dá a impressão de que o cara não está sendo espoliado, mas que ele está ali vendendo uma capacidade de produzir. Se ele trabalhar 14 horas, ele vai, enfim, ganhar mais com o salário, né? Bem, eu não vou ler tudo, mas eu estou lendo o que eu sublinhei faz tempo aqui, mas então ele fala que a diferença, por exemplo, que pode coexistir as forças de trabalho, é pelo mesmo trabalho, é normal que se pague salário por peça ao francês e salário por tempo ao inglês, né? Isso não muda em nada a natureza do processo global. Então, posso ter um entregador assalariado coexistindo com o entregador uberizado. E globalmente, no processo de produção, isso não muda muita coisa, né? O fato da moto ser de um e da moto ser de pizzaria do outro, né? Quer dizer. E aí ele fala, né? Fica claro, no entanto, que a diferença de forma no pagamento do salário não modifica em nada a essência desse último, ainda que uma forma possa ser mais favorável que a outra para o desenvolvimento da produção do capitalista. E eu sublinho outra coisa, o preço do próprio trabalho, o preço do próprio tempo de trabalho é, por fim, determinado pela equação valor do trabalho de um dia igual valor diário da força de trabalho. O salário por peça, portanto, não é mais do que uma forma modificada de salário por tempo, né? Bem, como eu falei, tem que se fazer uma mediação entre o que é serviço e o que é produção de produto, mas eu acho que tem uma pista interessante aqui, né? Para a gente também não ficar reinventando a roda, às vezes a gente vai. Mas é isso, eu acho que tudo se alinha com o que já foi dito, mas eu queria passar essa referência, que às vezes fica perdida no meio de tanta coisa que a gente lê. É muito interessante, Brandão. É um pouco esse caminho mesmo que eu estava tentando indicar. Eu acho que só faria assim um complemento pelo fato de que assim, o termo serviço, né, na hora que estava sendo debatido na economia política por Marx, ele estava identificando como atividades que ofereciam algum tipo de resistência ao processo de mercadorização. Significava atividades em que a produção e o consumo são concomitantes. Então, eu faço jardinagem, sei lá, né? A pessoa que corta a grama de uma propriedade, ela oferece, aí o conceito ele se aplica rigorosamente, ele oferece um serviço no sentido de que tem um instrumento de trabalho, vai fechar ali um determinado preço, a produção e o consumo são
concomitantes, ou se você vai fazer um show, né, você vai cantar em algum lugar, seria a mesma lógica, e que aquele que está contratando o serviço, que é um pouco a pergunta que eu acho que o Pedro estava pensando, ele não paga com capital, ele paga com renda, né? Ele ganhou esse dinheiro de um jeito e é como você vai no mercado comprar uma coisa e, enfim, você está tirando do bolso de um, colocando no bolso de outro, com a diferença, evidentemente, que você executou uma atividade ali necessária. A questão é que, nesse caso do deslocamento de pessoas e produtos, na linguagem comum você fala que está prestando um serviço, mas tem um processo de mercadorização muito objetivo e evidente. Por quê? Permite o cálculo do tempo necessário, você tem um cálculo também do conjunto de trabalhadores que precisam estar à disposição para que isso continue. Talvez não vai, talvez não, e vai continuar aquilo que o Marx disse, que o processo de valorização, ele se inicia, né, na esfera da produção, mas ele só se realiza na esfera da circulação e tem atividades produtivas que continuam de uma esfera a outra. Para mim deu uma travadinha aqui o Sávio agora. Continua numa Travou. esfera outra. Acho que ele parou aí. Talvez tenha caído, né? Voltou. Voltei. Foi até continua de uma esfera a outra. Tem atividades produtivas que continuam de uma esfera a outra. Ele dá um nome. Quais? De deslocamento, transporte, conservação, armazenamento daquilo que foi produzido. No caso, você está pensando que para chegar um prato de comida, né, na casa da pessoa, teve a esfera da produção, alguém foi contratado para fazer aquilo, e só vai se realizar se um trabalhador colocar lá na casa da pessoa. Então, nesse caso, a gente pode usar a noção de mercadoria, que é a mercadoria, deslocamento, transporte, e não bate, né, com o problema do serviço, que o Marx dizia. Essa categoria de serviço, na verdade, ela vai sendo introduzida na economia política justamente para camuflar a discussão sobre o valor de determinadas atividades. Mas era só isso, assim, que eu acho que é bem interessante, né, nesses exemplos. Diga, Léo. Está desligado, Léo, o microfone. Eu sei dessas mancadas, mas vamos lá. Queria te colocar a seguinte questão, né? Primeiro, uma questão que sempre aparece dentro do marxismo althusserliano, pulanciano, que é da terminologia, né? Você falou que prefere usar classe média por uma questão comunicacional, de fato, né? Falar nova pequena burguesia no debate público, né? Até você explicar do que se trata, né? Já perdeu meia hora ali, né? Ok, né? Mas dentro dos pulancianos há também uma diferença, né, entre classe média, classes médias, plural, né? Então, eu gostaria que você assinalasse aí o que você pensa disso, né? No plural, singular e tal, né? Esse é um ponto. O outro tem mais a ver com a questão mais política mesmo, sabe? De organização política das classes médias ou de setores das classes médias. Especialmente a questão sindical, né? Que é uma coisa que sempre me preocupa um pouco, até porque, né? Nós somos docentes, então a gente atua também sindicalmente e tal, né? E sentimos assim bastante uma dificuldade muito grande de mobilização, de organização da própria categoria. Só que tem um detalhe, né? A organização sindical vem da luta da classe operária, né? Historicamente e tal, né? Quem somos nós para fazer greves, né? Nós fazemos greve, né? Quem somos nós para fazermos greve? Ainda mais sendo do setor público, né? Então, do ponto de vista político, né, pensando nos 4 elementos, né,
muito interessantes que eu acho assim, que o Pulantzas levanta, aqueles 4 que você ressaltou na sua fala. Como é que se pode pensar politicamente essa questão da organização política, sindical, da própria de setores, né, da classe média, principalmente, né, docentes, né, tem sindicatos muito fortes, né, o ANDES, e, enfim. Né, como é que você avalia isso? Como é que você tem pensado a respeito disso? E se você quiser fazer um gancho também em relação à mobilização, né, geral, no sentido, né, do papel, né? Por exemplo, nos partidos de esquerda, você tem muita presença de uma classe média, né? Você tem pouca presença de setores proletários e mais a presença organizativa de setores das classes médias, estudantes, professores, né? Partidos, pensar PT, PSOL, né? São partidos hoje basicamente de classes médias, né? Se puder Sim. comentar. Então, começando da primeira, é uma coisa que sempre me angustia, né? Na tese, no doutorado, eu trabalhei com classes médias no plural. Por quê? Achava que era uma forma, seguindo, né, essa bibliografia que você citou, de juntar pequeno proprietário, pequena burguesia tradicional e os assalariados de classe média. Então, achei que usar no plural daria conta de mostrar aquilo que o Pulantzas chama de um conjunto pequeno burguês. Com o tempo, eu fui usando mais no singular para diferenciar de uma maneira mais direta classe média como assalariados, né, e pequena burguesia como pequeno proprietário. Então, que é um pouco a linha que o Décio segue, né, que o Armando segue, de usar no singular. Só que, mesmo no uso que o Armando e o Décio fazem, essa classe média assalariada, ela é muito heterogênea. E aí você poderia falar até em frações mesmo da classe média, porque elas vão se formando de acordo com tipo de atividade econômica, relação com o Estado. Você poderia usar, né, um pouco da coisa lá do fracionamento da burguesia, você podia usar um pouco do fracionamento da classe média. Aí chegou numa hora que eu falei, não sei o que fazer com isso, mas eu estou ainda utilizando mais no singular para definir a coisa do assalariamento e mais identificando, né, as diferentes frações que fazem parte. E porque também da pequena burguesia tradicional tem frações também, né? É muito distinto, assim, um comércio popular ou uma coisa mais voltada para o mercado de elite ou um tipo de artesanato, produção artesanal, porque entraria até a coisa da figura do pequeno proprietário rural, né? Também às vezes chamado de camponês, né? Entraria nisso. E é um tema mais delicado, mas acho que assim, não sei como resolver muito, mas pelo menos chamando sempre atenção de colocar a relação de interioridade e exterioridade desse agente em relação ao capital, né? E tento resolver assim. Politicamente, acho que o ponto é isso, né? Você tem estudos importantes, né, que foram feitos pelo próprio Armando, pelo Décio, pela Patrícia Trópia, sobre sindicalismo de classe média, né? E aí, qual que é a grande questão? Você lida com um obstáculo à organização coletiva maior do que as categorias proletárias, porque a tendência de individualização, digamos, não é só ideológica, ela está no conteúdo da atividade feita. O que isso significa? Igual você falou, a gente faz greve. Tá, podemos até fazer uma barricada ali para o professor não entrar na sala. Mas ele volta para casa e continua escrevendo texto, lendo, preparando aula, agora gravando aula, deixa no Meet. Você não para a produção como se para nas atividades proletárias, porque o nível de socialização da produção ele é menor. Tem um nível de individualização maior da produção. Por isso que, no fim das contas, né, exigir... Eu lembro sempre de um exemplo que o Lúcio Flávio de Almeida ele dava, eu achava ótimo, né, que era
o proletário que não, o operário, enfim, trabalhador manual que não quer participar do movimento grevista, tá puto com alguma coisa, fala, não, hoje eu vou trabalhar, vou chegar até mais cedo. Não adianta, né? Não só porque você não tem a chave da fábrica, mas também porque não adianta nada ter um só ali fazendo a coisa. Diferentemente dessas outras atividades típicas de classe média, que você tem um grau... A subsunção não ela é mais formal do que real, embora tenha níveis, né, de subsunção real, mas ela é mais formal porque ela não elimina toda a capacidade que você tem de tocar uma atividade. Bom, aí um pouco do que eu acho que é o caminho, a organização política, sindical, né, da classe média depende muito de um contexto mais amplo, em que as alianças, né, possam ser feitas num nível mais concreto. E aí depende muito da formação dos próprios países, né? Uma coisa é você pegar exemplos da Europa pós-Segunda Guerra, que de alguma forma construíram redes de bem-estar social que a classe média usava, né? Os quadros gerenciais da França, da Inglaterra, por exemplo, colocavam seus filhos na mesma escola do bairro, e até hoje, de alguma forma, fazem isso, do filho da classe operária, né? E se valiam, né, de serviços do Estado que eram, né, compartilhados, não eram privatizados, vamos dizer assim. E você olha a classe média brasileira, principalmente a alta classe média brasileira, ela tem um nível de reprodução social extremamente privatizado, né? O filho da alta classe média, se ele nascer no condomínio, então, ele não vai ter relação com um filho de trabalhador manual, a não ser contratando um serviço, a não ser se relacionando como empregado dele, né, ao longo de toda a sua trajetória. Talvez hoje tenha mais por conta das políticas de ação afirmativa nas universidades, mas se não tivesse, você entraria no berçário, sairia no doutorado num meio muito homogêneo, né? Então, acho que essa é um pouco a dificuldade. Agora, quando você traz a coisa dos partidos, né? De novo, como a classe se forma na luta de classes, você olha para muitos grupos de uma classe média baixa, que está numa fronteira, moram muito próximos dos trabalhadores manuais, enfim, e pelo nível, pelo histórico de organização, conseguem criar uma identidade coletiva de classe trabalhadora, né? Isso que é muito importante. Acho que era esse o caminho que, de alguma forma, foi apresentado quando surge o PT, quando surge a CUT, que você é trabalhador. De classe média, a gente não precisa falar, mas você é um trabalhador assalariado. A luta pelas condições de venda da força de trabalho sua se fortalecerão se reunidas com o conjunto dos outros trabalhadores. O problema é que a própria restauração produtiva, neoliberalismo, enfim, eles modificam muito esse cenário, né, de luta conjunta, incluindo o fato de que o governo do Partido dos Trabalhadores, em determinado momento, achou que o grande plano do Brasil era fazer o Brasil um país de classe média, né? Então você cria também uma ideologia de classe média naquele que não pode ser classe média, não tem condições objetivas de ser. Mas o anseio, né, a expectativa, era uma coisa muito trabalhada pelo, por exemplo, o Márcio Postman, né, fazer esse debate. Ele dizia essa coisa de uma nova classe média, mas vocês não estão entendendo que ao venderem a coisa dessa maneira, as pessoas vão imaginar que o nível, né, de melhoria da vida vai se dar única e exclusivamente se conseguirem plano de saúde particular, se colocarem o filho na escola particular, e não aquela construção, né, típica, digamos, de um período de bem-estar, que era serviços universais, enfim, em que é a melhoria desse serviço público universal que repercutiria, né, nos trabalhadores como um todo. Eu não sei, eu acho que talvez o que eu acabo vendo um pouco acho que todos nós, né, passamos um pouco por isso, olhar para o quanto que os partidos, né, de esquerda, principalmente, vão ter que lidar com essa diversidade, essa complexidade, e como que algumas bandeiras e pautas acabam dificultando a construção de uma identidade de classe trabalhadora, né? Às vezes até em
lembro de uma discussão com uma parlamentar, não vou evidentemente citar nomes, assim, do PSOL uma vez, que ela disse, mas o trabalho está acabando, o trabalho como se conheceu no Fordismo, etc. Eu falei, não, concordo com você que o arranjo político que tornou aquilo possível acabou, mas os trabalhadores estão aí se ferrando muito mais. Mas por quê? Pela ideia de que a resistência à luta viria por identidades oprimidas, enfim, mas que estariam não necessariamente na esfera produtiva, né? E eu acho que o grande desafio é justamente esse: como construir uma identidade coletiva de classe trabalhadora que não anule essas diferenças, que absorva essa diversidade de um conjunto de opressões que não se limita ao que acontece no trabalho, mas que possa servir aquilo que o Arthur Heider, né, chamou de uma universalidade estratégica e ter uma forma de pensar a classe trabalhadora que suspenda, em alguns momentos, uma pauta mais diversificada, mas que consiga criar uma pauta comum em que essas pautas, como um todo, vão se valer, né, numa luta política mais ampla. E é um desafio para a esquerda, de fato, porque historicamente, e aqui eu volto no Pulantzas, né, é um projeto de sociedade burguesa, um projeto de sociedade dos trabalhadores. E para fazer essa disputa, você precisa introduzir, né, outras lutas dentro desse projeto. Mas diga aí, Brandão. Não, você estava falando desse episódio aí com a camarada do PSOL, né? E eventualmente eu também me vejo nessas situações. E tem uma resposta que eu assumi como padrão, que é a seguinte, tipo, eu só vejo esse pessoal do PSOL, do PT, falando que esse negócio de luta de classes não serve mais para nada para os trabalhadores, né? Eles não vão lá para a Fiesp e dizer, ó, vocês ficam tranquilos agora, não precisam mais defender o lado de vocês aí, porque isso aí não interessa mais, né? Nem vão para aquela reunião do Temer lá, com o cara da Bandeirantes, com não sei o que, dizer, olha, vocês podem jogar bingo, não se preocupem mais, porque isso aí não é só para o trabalhador, né? O cara só direciona o discurso vocês desmobilizem, fiquem tranquilos. Agora é gênero, não que essas coisas, obviamente, não tenham importância central. Mas é curioso. Então, eu meio que já desencanei de ter essa discussão. Eu larguei de mão o PT e o PSOL. Eu digo, a gente vota, retuita e tal, mas a coisa vai até um limite, sabe? Porque é isso, né? A luta de classe só não vale mais pra gente, né? Ninguém vai lá dizer do outro lado. Isso que me deixa puto. Mas é o natural da coisa também, né? Quer dizer, esses partidos eles não estão comprometidos com a sociedade dos trabalhadores, estão comprometidos com outra sociedade. Acho que é onde divide um projeto mesmo revolucionário e tal. Então, sei lá, para eles o marxismo é um conjunto de retórica que vai florear, dar uma legitimidade intelectual, reconstruir uma herança moral e tal, mas é só isso. Não estão interessado nisso como um guia prático, objetivo para nada. Então, enfim, eu desencanei já faz tempo. Só um desabafo. Eu ainda não, mas vamos lá. Carolina. Brandão, você desanima, sim. Eu acabei de entrar no rolê. Aí você me desanima. Não, minha questão aqui não tem a ver com exatamente o que a gente estava falando agora, mas na minha pesquisa eu tenho levanto uma hipótese que é se o trabalho em home office das professoras violou a privacidade, né, do espaço físico da casa delas. E aí, né, investigando sobre isso, até eu já fiz, né, as pesquisas com as professoras, lendo. Eu estou procurando agora, estou numa fase para fundamentar isso, né, pensar isso teoricamente. E aí, até conversando, né, fazendo as disciplinas com o Pedro e também vi o trabalho dele, eu fiquei pensando, mas pode ser uma viagem muito grande, se eu consigo fazer uma fundamentação, né, através do Polantzas, dessa questão da apropriação jurídica, mais ou menos parecido com o que o Pedro, com o que vocês falaram do trabalho do Pedro, do carro, entendeu? Porque daí, quando eu falo, né, aí eu acho que pode ser uma questão de compreensão delas na hora de responder. Quando eu falo da violação do espaço, eu falo da privacidade mesmo. Por exemplo,
eu estou aqui agora falando com vocês estão vendo parte da minha casa, inclusive vendo minha filha passar para lá e para cá. Eu até falei para ela parar de passar, que está gravando, e ela fica passando aqui o tempo todo, dessa violação. Mas o que eu percebo que incomodou mais, elas foram o gasto, o aumento na luz, e muitas tiveram que contratar outros serviços de internet. E por conta própria, não foi fornecido isso. Então, assim, inclusive tem uma situação que a professora não tinha internet em casa, né? Que ela não pagava internet, ela usava só a internet da escola e o plano de celular, né? A internet móvel. Então, ela teve que contratar esse serviço e o aumento na conta de luz. Esse é um ponto. Aí tem um ponto de que, assim, mas 6 horas da tarde você tinha que desligar o computador, né? Fechar o WhatsApp, mas aquilo ficava ligado ali, ela ficava trabalhando, ela via lá a mensagem, isso não acabou, isso eu acho que ficou na realidade dos professores como um todo, isso vai se arrastar. A Mari, acho que sabe ali toda hora, né? Os Meet da vida, eles tiraram, eu acho, que o tempo do professor desligar realmente daquilo que ele estava fazendo. E muitas relatam que assim, eu preferia responder 10 horas da noite do que a plataforma fechar, o aluno não entregar o trabalho e no outro dia eu ter que abrir de novo para ele entregar, né? Mas a minha questão agora é como fundamentar isso teoricamente, essa violação mesmo do uso, né? Do uso do ambiente privado delas. Se isso seria possível com essa discussão que o Polança faz, né? Do aparato jurídico. Então, Carolina, mas assim, você está olhando para professoras, acho que da rede básica, né? Pelo que eu entendi, e que continuaram, enfim, com o vínculo formal de emprego, mas por conta da pandemia tiveram que fazer isso de casa, né? Aí é um pouco diferente do caso do Pedro, porque para ser, vamos dizer assim, para essa coisa da uberização, seria se essa professora ou professor tivesse que entrar, né, num aplicativo e dar as aulas de casa vendendo, digamos assim, um tempo, vendendo as aulas, aí ficaria mais próximo. Como não é uma dimensão, vamos dizer, de uma atividade de trabalho que era executada, né, nas dependências do empregador e precisou ir para o campo da casa, né, da unidade doméstica. Aí eu acho que, bom, o Lanças ajudaria para entender essas relações entre, principalmente, alguns tipos de atividade de trabalho, relação com o capital, ajudaria um pouco, mas talvez acho que a bibliografia, a literatura dos estudos materialistas de gênero, né, sobre reprodução social do trabalho, que eu acho que ajudaria mais, justamente porque vão identificar a maneira pela qual se constrói um tipo de, embora não seja puramente, né, uma relação capitalista e não tenha extração de mais-valia no sentido econômico, mas você tem o uso de um tempo de trabalho não reconhecido e não pago às mulheres para a reprodução social da força de trabalho, que no fundo é isso, né, de nós próprios, da família, de filhos, enfim, idosos, etc. Eu acho que os textos lá da Cinzia Arruzza, que na verdade é um texto assim mais contemporâneo, mas que o debate no materialismo e no marxismo feminista, né, nos anos 60 e 70 já tinha falado muito sobre isso, né? É que depois, com o tempo, foi se construindo essa teoria da reprodução social para tentar encontrar aí as relações entre classe e gênero, que eu acho que tem muita coisa bem desenvolvida. A coisa de pegar a privacidade, né, o espaço da casa, não sei se isso ele vai aparecer mais como uma eliminação, né? Por que isso é interessante, vamos dizer assim, pensando do ponto de vista dos empregadores, né? Você consegue controlar ou avançar
num espaço e num tempo muito maior do que você tinha, porque é o exemplo que você deu, né? Ah, não, prefiro ficar então até às 10, às 11, você responde demandas a todo momento. É uma coisa de estar à disposição para o trabalho sem necessariamente pagar por ele. Acho que eu iria um pouco por aí e talvez valeria a pena, não só no Pulanças, que talvez está num nível ainda mais abstrato da coisa anterior, mas no conjunto de análises, né, sobre processos de trabalho, exploração, que vão enfatizar essa dimensão de fazer com que eliminar aquele tempo que teoricamente seria o tempo do não trabalho, como 24 horas sendo um tempo de trabalho possível, iria um pouco nesse sentido, né? Mas só por fim, olha como a coisa é complicada falando de trabalhador de classe média, né? Eu participei de 2 pesquisas, uma delas grande, aplicando um questionário em mais de 1.700 trabalhadores da Embrapa, pesquisador, né, de alta qualificação, salário elevado. O sindicato contratou a pesquisa pensando, meu, teletrabalho, home office vai acabar, a gente vai se ferrar, etc, etc. Quando a gente aplica o questionário, a maioria, assim, 70%, 80% quero isso pro resto da vida. Mas por quê? Né? Primeiro, eram pesquisadores, porque assim, trabalho na universidade como a gente tem sempre foi híbrido, né? A gente sempre pôde fazer uma parte de casa e ir para a universidade para executar uma tarefa, né? Reunião, uma aula, mas principalmente na área de humanas, que não exige laboratório, você faz muita coisa dentro de casa, então isso sempre foi assim. Aí quando a gente encontrou essa categoria profissional de pesquisador, que tinha que bater o cartão, tinha que estar lá das 8 às 5, ou das 8 às 6 da tarde, a pessoa falou, meu, eu prefiro ganhar o tempo do deslocamento, prefiro organizar melhor o meu dia e trabalhar de casa, até porque com bastante renda, você cria uma estrutura ali adequada para fazer isso sem muita interrupção, etc. A gente percebeu o aumento de sobrecarga de trabalho para as mulheres, mas não foi tão efetivo no caso dessa categoria, porque por ser classe média alta, contratou o trabalho de outras pessoas, né? Então, acho que esse que é o ponto, né? Porque quando você olha a categoria docente de educação básica, um dos bons exemplos de uma categoria profissional da classe trabalhadora que une dimensões, né, de classe média baixa e mais um processo de proletarização, né? E aí é um amplo campo de investigação sobre isso que tem, qual é o grau de proletarização docente, né? Eu iria um pouco por essa linha aí. Então, só uma coisinha antes do Brandão falar, a gente não pode esquecer também de uma certa uberização até de docentes, né? Aquele processo que já tem em alguns lugares aí, alguns estados, né? Em que o cara ele só é contratado para cobrir determinada aula, né? Não sei se vocês viram isso, né? Então, aí também já tem um processo que se estende também na docência. Bem, a gente vai entrar num tema aqui muito pantanoso, e normalmente eu fico fora dele para não tomar muita porrada, mas como a gente está no espaço seguro, eu vou falar. O, essa questão doméstica no marxismo é tiro, porrada e bomba, né? Porque mexe, obviamente, com a sensibilidade das pessoas, com a subjetividade que está muito maltratada, e que com questões que, a despeito de serem centrais no processo de organização do capitalismo, não aparecem de maneira muito objetiva naqueles grandes cânones, assim. Vai aparecer lá com a Krupskaya, com não sei o quê, mas já no marxismo da Segunda Internacional. Pois bem, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque essa questão do trabalho como professor, ou trabalho doméstico, né, ela envolve uma categoria que é uma categoria de trabalho que não está diretamente inserida na produção do valor, e aí valor como categoria, né? São coisas fundamentais à reprodução da sociedade, mas que não, esse trabalho ele não vira mercadoria estrito sensu, né? Eles dão um suporte. E aí quando você tenta abordar essa questão de maneira objetiva, isso meio que ofende as pessoas, né? Eu me lembro que minha ex-esposa gostava muito de ler a Silvia Federici, né? E eu
peraí, eu vou pegar isso aqui e ler também, né? E eu li aqueles livros dela que tem aqui no Brasil, Caliban e a Bruxa e tal, tem um outro lá, capa verdinho, fugiu o nome. E aí, bem, fui falar e tal, dizer, olha, é um livro que tem ideias novas e ideias interessantes, né? O problema é que as novas não são interessantes e que as interessantes não são novas. Quer dizer, ela dizia assim, ó, começava a dizer, não, o problema é que o Marx não trabalha para o trabalho reprodutivo, que o trabalho reprodutivo é isso, isso e aquilo. Então, já começa com uma confusão sobre o que é reprodução social, sobre o que é trabalho reprodutivo, e aí já usa o Marx como trampolim, porque sempre Marx não tratou de alguma coisa, é o ponto de partida para algum argumento. E aí vira uma confusão danada, e aí você vai comentar isso em algum espaço, assim, de militância e tal, as pessoas ficam muito ofendidas, né? Como se você dissesse que aquela questão não tinha importância, ou como você, sei lá, enfim. E o que definitivamente não é. Mas o ponto é que a gente não consegue ainda, de maneira muito clara e objetiva, usar um arcabouço marxista da teoria do valor, que seja concatenado com a teoria do valor, que esteja lá no Capital, pelo menos, para descrever o que é o processo de reprodução da força de trabalho doméstico, assim, de maneira muito clara. A gente não tem isso bem resolvido. A gente sabe o que não é, quer dizer, sabe que aquilo, pelo menos sob essa perspectiva, não participa do processo de formação do valor mesmo, né? Não se extrai mais-valia, né? Quando você recebe para dar uma aula, você não é um assalariado estrito senso, não é um proletário, né? Você recebe uma coisa diferente do salário, porque você não está gerando mais valor daquela atividade que você está exercendo, etc. e tal. O trabalho doméstico também é assim. Só que parece que quando você aponta dessa forma, parece que você desmerece, né? E, na verdade, bem, existem coisas muito nobres que não são trabalho, né, estrito senso, como dar aula, e existem coisas muito deletérias que são, como você fabricar um fuzil, né? Fabricar uma mercadoria. Posto esse preâmbulo, esse disclaimer gigante que eu sempre faço para não atacar as sensibilidades das pessoas, eu acho o seguinte, que, primeiro, né, eu acho muito complicado a gente não fazer uma análise desse contexto doméstico que não passe ali de uma investigação empírica como um primeiro passo para que a problematização surja. Porque senão a gente esbarra com isso que o Sávio descreveu. Aqui na universidade aconteceu a mesma coisa. Os técnicos, eles não quiseram voltar para o trabalho presencial. Todos estão na luta para permanecer em casa, inclusive as técnicas, né? As professoras também não, né? Então, aí a gente já encontra uma diferença, que talvez seja a diferença entre o que é o segmento social formado por um professor universitário, que tem um salário um pouco melhor, e um segmento formado por um professor de ensino básico, que é muito mais explorado, né? E que não tem condição de criar um aparato logístico para se manter em casa. Então, todas as minhas colegas preferem ficar em casa e pagar uma dinda aqui no interior do Rio Grande do Sul, para ficar em casa, não ter que sair, ter o almoço pronto, etc. e tal. E aí, bem, tudo isso para dizer assim, que se a gente parte de um arcabouço como Pulantzas, ou como Marx, ou o que quer que seja, a gente já se embanana na partida, né? Então, antes de formar um problema, a gente precisa de uma observação empírica, assim, longa, para então a gente pensar, tá, mas e agora do que é que eu vou me apropriar para instrumentalizar e resolver isso? Senão a gente cai numa armadilha grande, assim. Você vai ler, sei lá, qualquer autor e vai procurar na sua realidade, de antemão, né, aquilo que está escrito e forçar esse encontro. Eu sei que foi meio confuso, mas é que eu acho que é algo que a gente precisa debater com cuidado mesmo, assim. Às vezes a gente quer encaixar a fórceps umas coisas e cria mais dificuldade do que explicação, né? Enfim, acho que é bem por aí. Só lembrando, voltando ao assunto anterior, que o Jeff Bezos, ele, no mês retrasado, teve o primeiro sindicato formado por trabalhadores da Amazon, né? E na semana passada, foi na retrasada, o Jeff Bezos disse que só vai dar aumento e reajuste para quem não for sindicalizado. Então também tem que explicar para ele que luta de classe não importa mais, que ele pode dar um aumento tranquilo, que está tudo certo, né? Enfim. Não, eu entendi, o Brandão, que você falou. Não confundir, assim, o que eu também já tenho percebido, não confundir a definição de trabalho não produtivo e de valor
com aquilo que é o campo do doméstico, né? Que é o que a Frederic faz. Eu li ela também, depois aí veio outras na fila e ela foi ficando para trás. Mas eu entendo isso que você está dizendo, e realmente é uma confusão, e, na verdade, justamente esse momento eu acho que é a minha maior confusão, meu maior desafio. Justamente porque eu não quero fazer isso. Encaixar uma coisa, forçar a encaixar uma coisa que talvez não exista, né? Eu quero encontrar realmente aquilo que vai me dar uma fundamentação teórica para falar desse trabalho, desse sobretrabalho, e aí, né, doméstico, dessas múltiplas jornadas de trabalho. Mas eu entendo o que você quis dizer, o que você está querendo dizer, né? Para até tomar cuidado para não distorcer usar o Marx e distorcer aquilo que foi colocado, né? Posso só entrar no debate com uma... Que, assim, eu indiquei, Carolina, um conjunto de trabalhos, né? Eu acho que esse da Cinzia Arutza e da Titi Bhattacharya, que elas têm escrito muito, repercute e reproduz algo que desde os anos 70, né, feministas marxistas, a Ursula Rios tem um texto muito legal sobre isso, muito bom mesmo para discutir a questão do valor e reprodução da força de trabalho. Tem uma outra autora pouco conhecida aqui no Brasil, mas chama Marta Jiménez, eu acho que a Boitempo vai publicar, ela teve a carreira, a maior parte na Inglaterra, uma teoria da reprodução social do trabalho, porque, assim, que não é a intervenção que foi mais política da Federici, que não estava nem se propondo, acho que, a fazer esse debate dentro do marxismo, mas essas autoras que eu disse têm um argumento muito claro e direto sobre como compatibilizar a teoria do valor com a questão da reprodução social da força de trabalho, né? O que eu vejo, e aí, assim, talvez uma diferença, Brandão, é que todos os temas que eu falei aqui, eles vão afetar sensibilidades, né? Eu estou falando de trabalho das pessoas, então, o que elas passam no trabalho e aquilo a que são submetidas, não é só o que tem a ver com o gênero que vai fazer isso. Mas eu entendo de onde está vindo a sua preocupação, mas é que eu acho que a mesma preocupação deve ser usada para todas as discussões, né? E no caso da teoria marxista, eu acho que, claro, aqui a gente, aí estamos chegando às 5 horas, já dando no tempo, mas poderíamos abrir uma outra, né, sessão para falar só sobre isso, mas analisando a exposição lógica, né, que faz com que Marx identifique a exploração do trabalho na relação social capitalista, e logicamente isso vai exigir que a variável quanto tempo de trabalho é necessário para que a força de trabalho se reproduza era uma questão lógica que ele deveria responder. Eu acho que ele não respondeu, ou seja, ele não falou sobre isso por 2 razões. Uma correta também, teoricamente, que é essa reprodução da força de trabalho se dá numa relação que não é capitalista, que é uma relação que você pode encontrar de diversos formatos. O contrato não é de trabalho, o contrato de casamento, por exemplo, em que as pessoas fazem isso não para acumular capital, mas talvez por amor, sei lá, pode ser por isso ou por outra coisa. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, eu não vou falar sobre esta mercadoria específica, porque essa mercadoria, ela não está introduzida, ela não é formada, as pessoas não têm filhos para vendê-los e aumentar, bom, a maioria, aumentar o capital e com isso tirar um excedente. O modo de produção do capitalista não está produzindo mercadoria, força de trabalho. Então, quando ele começa a exposição do capital, eu vou começar com a força de trabalho bonitinha, chegando ali para trabalhar e vou falar sobre ela. Porém, então, se ele está correto ao não entrar nesse tema, aí tem sim a questão que não é só do contexto, mas de uma desnaturalização da atividade doméstica que, com certeza, não era tão discutida da forma como a gente discute hoje, que exigia
algum nível de elaboração sobre esse tema, na medida em que, em muitos momentos, Marx considerou que, bom, o tempo socialmente necessário de trabalho para a reprodução da força de trabalho, ele é variável de acordo com as exigências que a classe trabalhadora se coloca a si. Tem um limite material objetivo, que é os filhos precisam estar vivos para se reproduzir e chegar em algum momento. E na hora que ele encarou esse fato durante tantas vezes, em tantos momentos na exposição, e teve que lidar com a questão, por exemplo, do significado, né? O que entra na cesta básica mínima da classe trabalhadora, como que a questão das diferenças étnico-raciais, dos nacionalismos vão influenciar para isso, etc. Você percebe que, de fato, era um homem escrevendo que não desnaturalizou aquela relação a ponto de considerar, não, eu não vou entrar nesse tema porque é um nível de relação entre homens e mulheres que já está, de alguma forma, equacionado pela divisão do trabalho doméstico. Porque, se isso fosse até as últimas consequências, teria repercussão sobre o valor da venda da força de trabalho. Então, ele precisaria falar disso até pela lógica da exposição. Então, eu concordo com você, é muito ruim quando o problema é colocado no sentido de hierarquia de importância de trabalho. Aí você não vai ter uma resposta materialista. Por isso que eu acho que os trabalhos lá da Ursula Rios, da Cinzia Arruda, elas vão direto nesse ponto, né? Usando um exemplo muito clássico, assim, a partir do momento em que toda a reprodução social deixa de ser oferecida nessa relação entre homens e mulheres tradicional, aquele salário que ou o homem ou a mulher, mas principalmente o homem, vê como mínimo para a sua sobrevivência, vai ser muito pequeno por conta daquilo que ele vai ter que fazer fora do momento de trabalho para se reproduzir. Se ele tiver que comprar comida todo dia, se tiver que ele lavar a roupa ou pagar para lavar a roupa, enfim, todas essas atividades, se ele tiver que fazer, aquele salário mínimo vai ser muito pequeno. Então, de alguma maneira, esse trabalho que não está regido pelo modo de produção capitalista, mas vai ser absorvido por ele, está sendo contado, né? Tá sofrendo uma influência no conjunto do processo, né? Mas, enfim, aí a discussão vai longe, porque isso aqui abriu a porta, né? Não teria que discutir mais coisas. O Eliel me passou todas essas autoras, ele passou uma pasta gigante. Tá toda essa galera tá lá dentro. Tô com elas já na mão. Na cabeça ainda não, mas na mão já tá. Já temos um seminário aí para programar, Eliel, aí, com a expositora então, escolhida e tema, inclusive. Exatamente. Já não sei se talvez mais de um seminário. Longa discussão. Gente, eu acho que, né, a gente costuma fazer em 2 horas, mais ou menos, né? Porque online sempre é mais cansativo. Eu vendi minha força de trabalho por 2 horas, Eliel. Aqui é sindicato, acabou. Eu tenho uma londrinense, Eliel, que está me enchendo o saco aqui falando para parar. Ó. Lembra, Dara? Vinda de Londrina. A Dara, lembro da Dara. Está aí, né? Sávio, acho que mais alguém quer falar, fazer algum comentário, alguma coisa? Se não, pedir para o Sávio fazer as considerações e aí a gente encerra, né? E vamos festar. Mas é isso, Léo. Foi muito bacana, assim, as questões, o debate que a gente fez depois. Eu posso deixar com você 2 textos lá que eu comentei que tá um pouco... Toda a coisa do trabalho produtivo e improdutivo, que eu nem entrei, o Lantas fica páginas e páginas falando disso, né? Porque a nova pequena burguesia para ele é, sobretudo, o trabalho improdutivo, ainda que parte seja produtivo, mas trabalho intelectual. Mas daí, assim, eu acho que eu consigo pelo menos desenvolver isso melhor nesse texto. E, bom, é isso. Vamos pensando aí outros momentos, outras atividades presenciais, tomara, né? Em breve. Sim, a ideia é fazer presencial no segundo semestre. A gente vai pensar em alguma coisa, chama a galera aí para a gente discutir e beber. Para não perder o costume.
Obrigado, Então, você me gente. passa, sabe, que eu repasso para o pessoal, tá Ah, bom? Por favor, beleza. você me repassa. E repasso também para o Brandão, né, caso tenha interesse, tá? Então, agradeço. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação, tá bom? E já fica aí um grande agradecimento. Obrigado.